Eu sou a Bruna Vieira, casada, mãe de 3, cantora, compositora e 3 pontinhos. A lista é grande, mas principalmente sirvo e sou filha de um Deus maravilhoso que me escolheu, me chamou. E hoje eu quero falar com vocês sobre, esse chamado da parte de Deus na parte musical da minha vida. Esse assunto é um pouco complexo na minha vida, eu vou explicar por quê. Eh eu acredito que aquelas pessoas que decidem viver, desejam viver uma carreira artística vão me entender. É aquela pessoa que decide pintar, aquela pessoa que decide viver no circo, vai me entender. A pessoa que deseja viver uma carreira esportiva. Parece que essa não é uma profissão tradicional. E eu chego muitas vezes já cheguei a pensar que não era uma carreira legítima, não era um trabalho legítimo. Dizer que eu sou cantora, dizer que eu sou compositora é uma quebra de tabu para mim na minha mente. Acredito que, de maneira geral, a sociedade a gente cresce entendendo isso de maneira bem sutil, subjetiva, entende? É bem camuflado, mas existe esse pensamento de maneira geral na sociedade. Mas isso tem sido desmistificado no meu coração, na minha mente, porque eu tenho entendido que a arte, é isso, ela expressa aquilo que está dentro, ela expressa o amor, a coragem, a força, a fé. E isso muitas vezes, a arte ela traz cura. E olha como é maravilhoso, são sentimentos tão legítimos, tão necessários, tão humanos. A arte expressa a nossa humanidade, ela expressa o nosso coração. E vamos fazer o seguinte, vamos normalizar a carreira artística, por favor. Mas eu quero, de maneira mais específica, falar sobre aquilo que eu faço. O louvor, ele tem o poder de atrair a presença de Deus. Olha como é forte. Olha como é importante entendermos e termos revelação daquilo que é o louvor, né, na nossa vida, do quão necessário ele se faz. Então o louvor ele tem esse poder de atrair a presença de Deus. A Bíblia diz que o louvor, ele quebra cadeias. Lá em 1 Samuel 16:23 conta a história onde Davi tocava sua harpa. Saul era atormentado por um espírito do mal. Davi tocava sua harpa. E logo aquele espírito do mal ia embora e Saul se sentia aliviado, se sentia melhor, se sentia bem. Então o louvor, ele quebra cadeias. Cadeias do medo, cadeias da mentira, cadeias espirituais, cadeias que aprisionam as pessoas. Quantas vezes nós nos sentimos aprisionados pelo medo, pela insegurança, pela falta de paz, pela doença? Existe poder no louvor capaz de quebrar todas as cadeias que existem nas nossas vidas, através do louvor, através da adoração. Lá em Atos, capítulo 16, 25 e 26, diz que Paulo e Silas estavam orando na prisão e quando eles estavam orando, um terremoto aconteceu. E o que aconteceu? Todas as portas se abriram, todas as cadeias se quebraram. As cadeias se quebraram e agora eles estavam livres. Aconteceu um terremoto por intermédio do louvor. E não é aquele louvor que tem os instrumentos e tudo, mas através da adoração. Sabe, não adianta cantar bem, ter aquele eu não estou dizendo que não é bom, é muito bom ter a banda, ter o culto, aquele momento dos sons, dos tambores, é ótimo, tem o seu lugar. Mas a adoração genuína, profunda, íntima, verdadeira, simples, ela tem poder. Deus age onde há fé. Sempre quando nós abrimos a nossa boca com fé, ele se move. Milagres acontecem. Se nós estamos em uma atmosfera de adoração, de louvor, de entrega, nesse ambiente nós podemos desfrutar de tantas coisas grandiosas, de transformação na nossa alma, na nossa mente. Nossa, meu coração está até assim aquecido aqui nesse momento falando com vocês. Então, eu quero cada dia mais entender que eu não canto lindamente, eu tenho consciência de que existem pessoas muito melhores do que eu. Existem pessoas que vão cantar muito melhor do que eu, que elas dominam a técnica muito melhor do que eu. Não que eu vou ficar paralisada, que eu não vou querer aprender a técnica, não. Mas eu acredito que o mais importante eu tenho. Eu canto por uma mensagem. Eu canto por um chamado, por um propósito. Canto desde quando eu era criança. E desde então, o Senhor me fala muito a respeito disso. Então, de lá pra cá, tem muito tempo, tenho 28 anos. Mas desde quando eu era criança, o Senhor ele fala muito ao meu coração sobre isso.
E muitas vezes eu me calei por me comparar, por me comparar às pessoas que cantam melhor. Muitas vezes eu já deixei de postar um vídeo, compartilhar um vídeo meu cantando, porque eu falei: "Ah, existem pessoas melhores", sabe. A comparação já me parou muito. O perfeccionismo já me parou muito, mas eu creio que a partir de hoje perde as forças o perfeccionismo, a comparação na minha vida. Porque cada dia mais eu tenho entendido que eu canto não de da boca para fora, mas para anunciar uma palavra, para anunciar uma mensagem, para trazer uma presença, entende? Para compartilhar de uma vida que queima no meu coração. Eu sempre ouvi de Deus, mas olhei muito para mim. E isso me fez ficar paralisada. O fato de olhar para mim, olhar para as minhas incapacidades, para minhas dificuldades, me fez parar. Mas eu creio que não vai me parar mais. Eu declaro que não vai me parar mais. Sabe por quê? Porque eu carrego a presença. Eu carrego a vida de Deus e eu não quero falar isso de uma maneira arrogante. Mas eu só quero compartilhar de uma revelação que eu tive a respeito daquilo que o Senhor me chamou para fazer. E talvez isso sirva para você também. Quantas vezes você se paralisou, se sentiu paralisado, se sentiu travado por causa da comparação, por causa do perfeccionismo, por olhar demais para si? Não olhe para si, não olha para você. Se você tem uma palavra de Deus, se você tem um chamado da parte de Deus, se o Senhor tem falado coisas ao seu coração, simplesmente flua. A Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Sabe quem é o único capaz de impedir que esse rio flua? Nós mesmos. Nós mesmos, sabe, que o Senhor nos livre de sermos instrumento de paralisação do mover de Deus. Se muitas vezes o Senhor coloca coisas no nosso coração e a gente, cheio de reservas, cheio de coisas, nós nos paramos, ficamos paralisados. Mas eu declaro que sobre a minha vida e sobre a sua, nós não vamos nos parar mais. Nós não vamos nos calar mais. Nós vamos nos levantar, posicionados em Deus, crendo que Ele nos chamou, crendo que Ele te chamou, Ele te escolheu. E Ele tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Amém? Que assim seja na sua vida, que você se mova de um lado para o outro, por uma palavra, por uma direção de Deus. Se assim for, só vai dar tudo certo. Amém? Eu creio, eu creio. E assim como Moisés disse: "Se a presença de Deus não for comigo, não me faça sair desse lugar". Sabe, eu sempre oro, sempre peço: "Senhor Deus, se a sua presença não estiver comigo nisso, nessa decisão, nesse trabalho, nesse novo lugar, se a sua presença, se não for da sua vontade, me tira daqui. Não me deixa sair desse lugar". Nós sejamos direcionados pela palavra e pela vontade do Senhor. Eu quero comunicar algo que, diante de tudo isso que eu disse, vocês vão me ver cantando muito por aqui, porque todas essas coisas não vão me parar. Todas essas coisas eu deixo de lado, eu deixo para trás. E eu sigo em direção àquilo que o Senhor tem me dito. Amém? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Espero muito que essa palavra tenha edificado o seu coração. Beijo.